Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mais uma vez compartilhar a mensagem do Evangelho, meus irmãos e irmãs. Amém? O texto qual quero compartilhar se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim, Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém, meus irmãos? Então, eu queria meditar, analisar um pouco sobre essas duas portas, porta larga e porta estreita. Porta larga, caminho espaçoso, e porta estreita. Então temos duas portas, dois caminhos, ou seja, aí significa, porta e caminho significa estilo de vida. Temos dois estilos de vida. Um estilo de vida te leva à condenação eterna, à perdição. O outro estilo de vida nos leva à vida eterna, à salvação. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero comentar um pouco a respeito desses dois estilos de vida. Então vamos lá. Aqui o Senhor Jesus está nos ensinando, nos aconselhando que há dois caminhos, dois destinos. Um é o céu, um caminho leva ao céu, o outro caminho leva ao inferno, à condenação. Diz assim: como vemos, a decisão espiritual é mais importante que alguém fará na vida, decisão espiritual, e a decisão sobre o seu destino eterno. Como a palavra de Deus diz, vamos viver para sempre. E temos duas opções. O inferno, que é a punição eterna, ou o céu, que é a alegria e felicidade eterna. Jesus está nos ensinando, nos aconselhando, nos orientando, que há uma escolha muito séria que precisamos fazer, uma escolha que se tornará em uma finalidade eterna. O versículo 13 começa com um comando, com uma ordem. Jesus fala a si mesmo: entrai pela porta estreita. O evangelho em si é um mandamento. Arrependa-se e crê no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, é algo muito sério. Enquanto tivermos aqui nessa terra, é aqui nessa terra que a gente escolhe aonde vamos passar a eternidade. É aqui nessa terra que a gente vai escolher aonde a gente vai passar a eternidade, se com Cristo no céu ou para sempre condenado para longe da face de Deus, para sempre banido da face do Senhor Jesus Cristo. A decisão final é de cada um que saiu da inocência para a consciência. Uma pessoa consciente sabe o que é certo e o que é errado. Então a decisão final é de cada um de nós. Aqui é algo muito sério, meus irmãos. Com Deus não se brinca. Quem brinca com Deus acaba se dando mal. Veja bem, a pessoa decidiu viver no pecado, na devassidão, nos prazeres desta vida. Se ele descer à sepultura e não tiver arrependimento, se ele não se arrepender antes da sua morte, ele vai ficar para sempre, por toda a eternidade, condenado, como diz lá em Apocalipse 28, no lago de fogo e enxofre, num lugar de condenação e tormento eterno.
Tudo porque ele rejeitou o presente da salvação, que é o dom de Deus, que é a salvação eterna. Ele rejeitou nessa vida. Ele preferiu os prazeres do mundo, a devassidão. Ele preferiu estar no pecado e rejeitou o presente da salvação. A consequência disso é a condenação eterna. Então, é algo sério, meus irmãos. Um exemplo, um texto bíblico em Hebreus 9:27 diz assim: está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, depois disso segue-se a prestação de conta. Então, meus irmãos, é algo sério. Com Deus não se brinca. Deus, a gente tem que levar a sério e fazer conforme a sua vontade. Porque um dia todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Um exemplo, 2 textos bíblicos, para embasar o que eu estou falando, Romanos 14:12, cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5:10 diz, cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Então, é algo sério. E Deus é coisa séria que a gente tem que levar a sério. Então, temos que pensar muito bem aonde queremos passar a eternidade. Se com Cristo no céu, na alegria e felicidade eterna, porque ali no céu vamos ter alegria e felicidade eterna. Ali sim é a verdadeira felicidade e alegria eterna, no céu. Ou condenado, para sempre banido da face de Deus. Por isso, o Senhor Jesus Cristo dá todas as oportunidades aqui na terra para a pessoa se arrepender. Um texto bíblico, meus irmãos, se encontra em 2 Pedro 3:9. Deus, Ele é misericordioso, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele não tem o culpado por inocente. Olha só, 2 Pedro 3:9 diz assim, olha, não retardando o Senhor a sua promessa, não demorando, como alguns julgam demorado, pelo contrário, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, não querendo que nenhum seja condenado, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus é um Deus de misericórdia, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo. O desejo de Deus para nós é, 1 Timóteo 2:4 diz, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, mas um Deus de justiça. Então, meus irmãos, eu queria ler um texto aqui que se encontra em Deuteronômio 30:19. Diz assim, olha, o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Deuteronômio 30:19. Deus sempre dá opções. Ele deu uma opção aqui, Deuteronômio 30:19, dá a dica. Eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que viva tu e tua descendência. Deus é tão bom que dá uma dica ainda. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas é um Deus de justiça. Outro texto, Jeremias 21:8 diz assim, a este povo dirá, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é Jesus Cristo. Jesus falou em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. O caminho da morte é a pessoa que vive na prática do pecado. Em Romanos 8:12, Romanos 8:12, eu vou ler aqui, meus irmãos. Romanos 8:12, vou ler aqui. Aliás, 8:13 diz assim, olha, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito modificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha só que sério, porque se viverdes segundo a carne, se viverdes segundo a prática do pecado, caminhais para a morte. Então Deus sempre dá opções e dá uma dica. Segue o caminho da vida. Amém, meus irmãos? Então, continuando aqui, ó. Porta larga. Jesus aqui nos diz que a maioria escolhe
o caminho espaçoso. Esse caminho é a vida sem obediência, é a voz de Deus, a vida centrada no eu. Ele é o mais escolhido porque é fácil, não requer qualquer sacrifício da pessoa. Meus irmãos e irmãs, perceba, muita gente escolhe a porta larga, caminho espaçoso, porque a pessoa não precisa dar satisfação a ninguém, ela faz o que quer, anda onde quer, sai com quem quer, não precisa dar satisfação, vai vivendo, vai pagando as contas, e vai fazendo o que quer, não precisa estar dando satisfação a ninguém. Então, a maioria quer a porta larga, porque a porta larga é fácil viver, é fácil praticar, é fácil, é só ir vivendo, de qualquer jeito, só que tudo tem uma consequência, tanto na porta larga como na porta estreita tem uma consequência. Porta larga conduz à condenação, a porta estreita à salvação. Aí outro texto aqui, olha, por exemplo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. 1 João 2,15. Ou seja, aqui são três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, dinheiro, poder e sexo. Todo ser humano sem Cristo busca isso com força. Ele busca isso com força. Então, o que a grande parte da humanidade quer: dinheiro, poder e sexo. Então, em busca do prazer, em busca da satisfação. Então, aqui, 1 João 2, 15, 16, não amei o mundo, não amei essas coisas, não ameis os prazeres desta vida. Continuando, meus irmãos, só compartilhando, a porta estreita, o caminho apertado, difícil, é o caminho menos escolhido, o caminho onde poucos se interessam em percorrer, porque exige a morte do homem focado no eu e o nascimento do novo homem centralizado em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Por exemplo, Efésios 4, 23 e 24 diz: vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, justiça, retidão e procedente da verdade. Efésios 4, 23 e 24. Então, meus irmãos, a porta estreita e o caminho apertado é poucos que querem trilhar por ele, porque é difícil. Você tem que renunciar, você tem que abandonar as velhas práticas. A pessoa tem que nascer de novo, ou seja, nascer de Deus, nascer espiritualmente falando. Tem que renunciar, abandonar, deixar de lado toda a prática de pecado, os prazeres desta vida, para seguir a Jesus. Só continuando aqui, meus irmãos. Olha um exemplo: sem um novo nascimento, ninguém será salvo. No caminho apertado, o homem terá que se desfazer das suas paixões terrenas, ele terá que se despir de tudo aquilo que tem valorizado nesta vida, e em troca colocar o valor apenas nas coisas do céu. Jesus usou de palavras duras quanto a isso. Então, meus irmãos, é renúncia e abandono total das coisas do mundo, dos prazeres. A pessoa tem que dizer não aos prazeres. Olha só um exemplo bem interessante. Jesus falou em Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu seguidor, Jesus falando, se alguém quiser ser meu seguidor, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, para me ser seguidor de Jesus, eu tenho que negar minha vontade, negar a mim mesmo,
E tomar a cruz. Tomar a cruz significa estar disposto a morrer e a sofrer por Cristo. Isso que significa. Por isso que o caminho ele é estreito e apertado. É poucos que estão dispostos a sofrer e a morrer por Jesus. São poucos que estão dispostos a renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Jesus. Por isso que a porta é estreita. Então, diante disso, meus irmãos e irmãs, e você que vai ver esse vídeo, é poucos que vão ser salvos. A grande parte vai ser condenada. A maioria das pessoas não querem a porta estreita, querem o caminho mais fácil. A porta estreita é um caminho difícil e apertado demais, mas querem o caminho mais fácil. Jesus falou há mais de 2.000 anos, Jesus falou essas palavras. Não tem como mudar isso, meu irmão, minha irmã, perceba, não tem como mudar isso. Poucos vão se salvar, poucos estão dispostos a fazer a vontade de Jesus, é poucos. Outro texto, João 12:25 diz assim, olha, quem ama a sua vida, perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva para a vida eterna. João 12:25. Quem ama a sua vida nesse mundo aqui, amar a vida, se deleitar nos prazeres, ajuntar tesouro egoisticamente, ajuntar riqueza, ser avarento, ser ganancioso, amar a sua vida aqui, vai ser condenado, vai perder a vida eterna. Mas aquele que odeia a sua vida aqui, ou seja, renuncia ao mal, renuncia, abandona, deixa de lado os prazeres e se submete a Jesus e tem os olhos somente em Jesus, vai herdar a vida eterna. Então vamos lá, vamos ver, aí a gente vai ver um pouco sobre obras da carne e fruto do Espírito. Só que antes disso eu quero ver outros comentários, meus irmãos, só para a gente também entender um pouco mais. Então vamos lá. O julgamento do falso caminho. Há somente 2 portas e 2 caminhos. Pela porta larga entra muitas pessoas. Pelo caminho largo transitam multidões. Nesse caminho tudo é possível, nada é proibido. Esse caminho conduz à condenação. A outra porta é estreita e são poucos os que entram por ela. O caminho é apertado, são poucos os que encontram, mas esse caminho que leva à vida eterna. Aqui 2 lições, vamos lá, meus irmãos, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O caminho da perdição é a estrada da liberdade sem limites. O mundo oferece prazeres, diversões, riqueza. Olha só o que é que o mundo oferece. Prazeres, diversões, riquezas, sucesso, fama, tudo isso o mundo oferece. E nessa estrada das facilidades, é proibido proibir. Nesse caminho espaçoso, o homem convidado a beber todas as taças dos prazeres imediatos. Nada é sonegado ao homem, mas esse caminho congestionado conduz à perdição. Percebe, meus irmãos? Só para a gente entender melhor. O mundo, o que mundo é esse aqui? Temos 3 tipos de mundo. Em Atos 17 diz assim, e Deus criou os céus e a terra e tudo que há neles. O primeiro mundo é o planeta Terra, é o mundo que conhecemos, o planeta Terra. O segundo mundo é a humanidade perdida, João 3,16, porque Deus amou o mundo, ali é a humanidade perdida. Terceiro mundo é sistema dominado e dirigido pelo diabo. Esse sistema aí, o qual o diabo ele atua, dirige, ou seja, por trás do tráfico de drogas, por trás da corrupção, está o diabo atuando. Então ele domina esse sistema. Então esse sistema ele oferece prazeres, todo tipo de prazer, diversão, entretenimento, fama, sucesso, tudo isso. É proibido proibir. Então,
O homem ele é convidado a beber todas as taças dos prazeres, todas as taças. Bebida alcoólica, o tabaco, o cigarro, as drogas, a maconha, a cocaína, o crack, a prostituição, o adultério, a fraude, o roubo, tudo isso aí é dado assim de bandeja ao homem. O homem é convidado a experimentar tudo isso aí. Só que tem uma consequência, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, tem uma consequência. Quem vive, quem trafega nesse caminho, quem vive esse estilo de vida, o final é a condenação eterna. Como diz lá em Marcos 8:36, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Ter de tudo, ter fama, ter holoforte, glamour, ser famoso, conhecido, se no final vai ser condenado. Então, meus irmãos, o caminho da porta larga leva à condenação. O caminho fácil, é fácil viver, é fácil praticar, leva à condenação. Outro ponto, o caminho da vida é a estrada da renúncia. O caminho estreito é apertado, exige renúncia, sacrifício, esforço, e poucos são aqueles que o encontram, mas o seu final é a glória e a vida eterna. Então, meus irmãos, percebe, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, a porta é estreita, renúncio, tem que renunciar, tem que abandonar os prazeres desta vida, tem que deixar de lado. Só para vocês terem uma ideia, só mais um exemplo de porta estreita. Romanos 12:21 diz assim: não pagai o mal com mal, mas pagai o mal com bem. Se a pessoa nos fez o mal, a gente tem que fazer o bem. Jesus falou em Mateus 5:44, amai a vossos inimigos. Amar aí não é um sentimento, mas é tratamento, é atitude. Atitude de amor para com o inimigo. Se o inimigo tiver fome, ou seja, a gente tem que ir lá socorrer e ajudá-lo. O discípulo de Cristo, o cristão de verdade, ele estende a mão ao inimigo. Então, só para vocês verem como é difícil, a porta estreita é apertada, então é poucos que estão dispostos a seguir, a trilhar esse caminho, são poucos vão ser salvos, poucos vão estar com Cristo no céu, poucos, a grande parte vai ser condenada. Essas são as palavras de Jesus. Então, vamos lá, vamos ver um pouco, vamos ver o que é porta larga e porta estreita. A porta larga significa também obras da carne. Vamos ver o que é isso. Carne, no grego, é charchi, é a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, e a qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal. Aqueles que praticam as obras da carne não podem herdar o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua que o crente trava através do poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a carne significa os nossos desejos. Todos nós temos desejos, temos vontade. Então, aqui tem um texto bíblico que diz assim, olha, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos capítulo 8, dos versículos 6, 7, 8 e 13. Então, meus irmãos, quem satisfaz o desejo da carne
e morre sem arrependimento, vai colher a condenação eterna. Então vamos lá. Obras da carne. A primeira se diz prostituição. O que é a prostituição? É a imoralidade sexual de todas as formas. Isto inclui também gostar de quadros, filmes, publicações pornográficas. Prostituição são solteiros que têm o ato sexual ser um compromisso do matrimônio. Prostituição, ou sexo livre. A mulher sai com quem quer, o homem sai com quem quer, isso é um compromisso do matrimônio. Prostituição. Obras da carne, isso aí é porta larga e caminho espaçoso. Quem morre na prostituição, sem arrependimento, vai colher a condenação eterna. Outro, impureza, que também tem origem de pecados sexuais, atos pecaminosos, e também é tudo aquilo que contamina corpo, alma e espírito. Se a pessoa bebe da número 1 a 51, está contaminando seu corpo. Se a pessoa fuma, está contaminando seu corpo. Se usa droga, está contaminando seu corpo. Impureza. Outro, lascívia. Lascívia também tem a ver com sensualidade. É a pessoa que segue suas próprias paixões, maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência. É uma pessoa sensual, só vive com piada imoral, não tem pudor, é um sem vergonha. Então, tudo dele é sensualidade. É mergulhado na pornografia. Então, lascívia é pecado. É obras da carne, é porta larga, caminho espaçoso. Idolatria. Idolatria significa a adoração de espírito, pessoas ou ídolos, e também a confiança numa pessoa, instituição ou objeto como se tivesse autoridade igual ou maior que a sua palavra. Idolatria. Idolatria, meus irmãos, é quando a pessoa se dobra diante de uma imagem de escultura e faz petição. Isso é idolatria. Idolatria também, a pessoa que idolatra ídolos do futebol, ídolos da política, ídolos da música, do rock, da música popular brasileira. Adoração a ídolos, adoração a instituições. Tem gente que adora a placa de igreja. Eu sou da igreja tal. Adora instituições. Então toda forma de adoração a pessoas, a instituições ou a imagem de escultura é idolatria. Como diz lá em Isaías 42:8, diz que Deus não divide sua glória com imagem de escultura. Deus não divide a sua glória com ídolo nenhum. Então, você que vai ver esse vídeo, que esse vídeo vai depois para a internet, pare com a adoração a ídolos de escultura. Pare com a adoração a ídolos do futebol. Futebol tem ídolos do futebol, da música. Pare com isso, que é idolatria, é pecado, é porta larga, caminho espaçoso. Se você morrer na idolatria, você vai colher a condenação eterna. Feitiçaria, outro ponto, que significa espiritismo, magia negra, adoração de demônios, uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Olha só, feitiçaria. Também tem a macumbaria, a umbanda, a pessoa que faz despacho, encruzilhada. Feitiçaria é porta larga, caminho espaçoso. Então você que vai ver esse vídeo, você, meu irmão, minha irmã, feitiçaria é porta larga, caminho espaçoso. Se alguém vê esse vídeo e está na feitiçaria, abandone enquanto há tempo. Se arrependa e se volte para Jesus. Não é placa de igreja, não é religião, nem denominação que salva, mas Jesus salva. Jesus falou em João 10:9, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. A única saída para a salvação é através da pessoa de Jesus. Meus irmãos, irmãs, e você que vai ver esse vídeo. Você que ainda não é convertido a Jesus, não é a placa de igreja, nem religião, nem denominação, mas a Jesus, o único que salva, liberta o homem do poder do pecado, somente o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Entregue sua vida na mão de Jesus. Quem está na feitiçaria está na porta larga, caminho espaçoso. Se não se arrepender, a recompensa é a condenação eterna. Em Apocalipse 21:8 diz lá, os feiticeiros
que não se arrependerem vão para o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Outro termo, inimizade, né? Que é intenções e ações fortemente hostis, antipatia, inimizade extrema, sentimento de ódio. Tem pessoas, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, não se dá bem com ninguém, é da oposição, sempre está em constante briga, discussão, intriga, inimizade, porta larga, caminho espaçoso. Se você tem esse problema, abandone. Como diz lá em Mateus, nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? Onde tem confusão, ele vai lá e apazigua. Se a casa está cheia de briga, de intriga, ele vai lá e apazigua, traz a paz, traz o amor. Pacificador. Não traga mais confusão, não coloque mais lenha na fogueira, mas traga paz. Seja um pacificador, uma pacificadora. Porfias, que significa briga, oposição, luta por superioridade, ação de brigas por algo e alvo de desejo de outra pessoa por competição. A pessoa quer um cargo, tem 5 disputando, aí uma pessoa vai e trapaceia, passa os outros para trás, engana a mente para poder conseguir aquele cargo. Porfias, porta larga, isso é porta larga, caminho espaçoso. Emulações, que significa ressentimento, inveja, amargura do sucesso dos outros. Emulações, há pessoas que têm inveja, a pessoa nunca está satisfeita com si. Essa pessoa que é invejosa, se ela vê uma casa que ela deseja, ela não quer a sua casa, ela não quer uma casa parecida com a sua, ela quer a sua casa. Se essa pessoa vê você com um carro, ela não quer um carro parecido com o seu, ela quer o seu carro, ela é invejosa, ela sempre está insatisfeita consigo, ela sempre olha para a vida dos outros, sempre invejando e desejando que o outro tem. Iras, fúria explosiva, através de palavras e ações. Há pessoas que só vivem irada, só vivem com raiva o tempo todo, brigando, discutindo. Isso é porta larga, caminho espaçoso. Se você tem ira, abandone. Se você tem emulações, abandona isso. Pelejas, ambições egoístas e cobiça de poder, luta, combate realizado com ou sem armamento, trabalho, tarefa árdua, cansativa, pelejas, pessoas que vivem em pé de guerra, brigam o tempo todo, né? Pelejas. Se você vive desse jeito, abandone. Dissensões, que é introdução de ensino sistemático na congregação, sem qualquer respaldo na Bíblia. Isso aqui se chama, na verdade, heresia. A Bíblia diz uma coisa, a pessoa diz outra. Heresias. Se você está causando dissensões, divisões, se arrependa e se volte para Jesus. Se arrependa o quanto antes. Homicídios, que é matar o próximo por perversidade, tirar a vida da pessoa. Também é chamado de o assassino. Recebe uma recompensa para tirar a vida do outro. E também está aí lá em Apocalipse 28, de que o assassino, o homicida que não se arrepender, vai para o lago de fogo e enxofre. Bebedice, descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida e embriaguez. Tem pessoas que só vivem na farra, todo final de semana. Tem uns que já viraram alcoólatra. Se você é dominado pelo álcool, deixa Jesus te libertar do álcool. Porque na primeira carta aos Coríntios 6,9 diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Então, bebedice, porta larga, caminho espaçoso. Se você morrer no álcool, sem arrependimento, a recompensa é a condenação. E por último, é glutonaria. Glutonaria é a diversão, festa com comidas, bebidas, exagerados, desenfreados. Glutonaria, a pessoa come acima da sua satisfação, come até vomitar. Glutonaria é pecado. Se você que vai ver esse vídeo é glutão, abandone a glutonaria. Ele não come pela necessidade do organismo, mas ele come mais pelo sabor da comida.
Ele já está satisfeito, mas ele quer mais. Glutão. Ele consome de modo exagerado a comida, come até vomitar. Glutonaria. Agora, a porta estreita na prática, que é o fruto do Espírito. Vamos lá. Então vamos lá. Fruto do Espírito. Com as obras da carne temos um modo de viver íntegro, honesto, o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito dirija e influencie sua vida, de tal maneira que ele, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. Então vamos lá. O que é o fruto do Espírito? Vimos agora a obra da carne, que a pessoa faz conforme a sua vontade. Agora o fruto do Espírito é fazer a vontade de Deus. Vamos lá. O amor é o interesse em buscar o bem maior de outra pessoa, sem nada querer em troca. O amor que perdoa o inimigo, o amor que faz o bem. Amor. Segundo, a alegria. É a sensação de alegria baseada no amor, na graça, na bênção, na promessa. A pessoa tem uma alegria sobrenatural, independente do que está passando de tribulação nessa terra. A pessoa tem uma alegria sobrenatural. A nossa única e verdadeira alegria é o Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Amém, meus irmãos? Paz, que é quietude no coração, mente baseada na convicção que tudo vai bem. Paz. Jesus falou em João 14, 27. Eu vos dou a paz, a minha paz. Independente da luta, da aflição, da tribulação, a pessoa tem uma paz sobrenatural que o Senhor Jesus concede aos seus servos. Amém, meus irmãos? Paz. Longanimidade, ou seja, uma pessoa que é perseverante, paciente, tardio em irar-se. Ou seja, o longânimo ele é paciente, tem paciência, né? Ele é tardio em irar, tardio em ficar desesperado, ele é paciente, benigno, não querer magoar ninguém, não provocador, ele faz o bem, não magoa ninguém. Bondade, zelo pela verdade, pela retidão, pela repulsa ao mal, pode ser expressado em atos de bondade ou na repreensão, na correção do mal. Uma pessoa bondosa, que só faz o bem. Se está errado, ele corrige em amor, orienta em amor. Uma pessoa bondosa, que faz o bem, ele acorda, e ele vai dormir e acorda, e quem é que eu vou ajudar? Quem é que eu vou ajudar com atitudes ou com palavras? Uma pessoa bondosa. Fé é a lealdade constante, inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa. Uma pessoa que tem fé. O que diz? Vou ler aqui para nós. Hebreus, fé. O que diz aqui? Fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé. A pessoa tem fé. Ela crê que tudo vai dar certo. Ela crê num Deus que vai ajudá-la em momentos de aflição, de dor, de angústia. Fé. Ela tem fé. Amém, meus irmãos? Então, outro ponto, mansidão. É a moderação associada à forma e à coragem de descrever alguém que pode irar-se com equidade, quando for necessário, também humildemente submeter-se quando for preciso. Mansidão. A pessoa que é mansa, a pessoa que ela, se tem uma confusão, ela vai lá e apazigua, ela não tira satisfação, ela, deixa quieto, ela procura não estar em disputa. Então é uma pessoa mansa. Temperança é o controle ou domínio sobre os nossos próprios desejos, paixões, inclusive a fidelidade. Temperança, a pessoa que tem domínio de si. A pessoa lhe fez o mal, em vez de retribuir com o mal, ela vai lá e tem um domínio próprio. Ela auto se domina. Domínio próprio. Meus irmãos, então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Essa é a mensagem que eu queria deixar sobre porta larga e porta estreita.
A porta larga é as obras da carne que a gente viu. E a porta estreita é o fruto do Espírito. Se você praticar o fruto do Espírito até o último dia da sua vida, você vai herdar a salvação eterna. Mas se você escolher praticar as obras da carne, o pecado, os prazeres deste mundo, se você morrer no pecado, colherás a condenação eterna. Então eu queria deixar essa mensagem, meus irmãos, para reflexão, para analisar. Você que ainda não tem Jesus, receba Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Jesus falou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A condenação é esta, que Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, receba Ele enquanto é tempo, antes da sua morte. É aqui nessa vida que escolhemos aonde vamos passar a eternidade, se com Cristo ou condenado. A escolha final é de cada um de nós. Amém? Então fique com essa palavra. Se você puder, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe a mensagem da palavra de Deus. Eu estou aqui pregando de forma gratuita e voluntária. Não vim aqui para pedir o seu dinheiro. Mas uma coisa eu te peço: compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis. Amém? Essa mensagem é para edificar a vida das pessoas. Amém, meus irmãos e irmãs? Você que vai ver esse vídeo, compartilhe. Se puder, se inscreva no canal. Amém? Tudo que eu fiz aqui, essa meditação, foi tudo para o santo nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado, honrado e glorificado para sempre. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra e compartilhe o máximo de pessoas possíveis. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Graça e paz.